Oi, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos aprender mais uma lição, tá bom? Na lição de número 10, os filhos de Deus vão à igreja, tá? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 12 do Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 26, tá? Pega a sua Bíblia, pede emprestado para mamãe, para o papai. Se você não sabe ler, pede para mamãe, para o papai ler para você. Eu vou ler agora para vocês, mais tarde pede para mamãe, papai lerem de novo, tá bom? Hoje nós vamos aprender o quê? O significa um membro do corpo de Cristo, a relação da igreja com ele. Então a gente vai aprender o membro do corpo de Cristo, tá bom? Vamos lá? Capítulo 12, número 12. Porque assim como o corpo tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, só um corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, mas será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do olho, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os em que nós menos decorosos damos muito mais honra. Porque em nós são mais honestos e não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honras ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ok? O que essa palavra quis dizer, crianças? Eu até peguei aqui um desenho para vocês entenderem. Aqui tem um corpo inteiro e aqui tá dividido em partes, tá? Então, o que esse capítulo quis dizer pra gente? Aqui nós temos essas partes do corpo. Nós temos a mãozinha, temos os pezinhos, o braço, a orelha, o pescoço. Quis dizer que todas as partes do corpo são importantes para Cristo. Todas as partes são iguais, todas as partes são importantes. O que seria se faltasse alguma parte do nosso corpo? Nossa, como que a gente ia ser se não tivesse um braço, uma perna? Então, o que quis dizer é que todas as partes do corpo são importantes. Então, tudo faria falta. Então, até um dedinho faria falta para nós, não faria? Para mim, faria uma falta se eu não tivesse um dedo, se eu não tivesse um braço, uma perna. Então, isso que quis dizer o texto, que todas as partes são importantes. Todas, a menor que seja, ela é importante. E a cabeça? A cabeça nós temos os neurônios. Os neurônios, eles mandam o que pra gente, a cabeça? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos saberes. E a cabeça, ela comanda o corpo, né? Porque sem a cabeça, a gente não se movimenta, a gente não anda. Então, a gente precisa da cabeça para ela mandar os comandos. Tudo bem? Então, vamos entender. A cabeça manda o comando, ela manda a direção pro corpo. Muito importante a cabeça, né, crianças? E essas outras partes do corpo são muito importantes. A gente precisa da perna, a gente precisa do braço, a gente precisa de todas as partes, os dedinhos. Então, todas as partes são importantes. Então, cabeça manda a direção pra gente.
manda nossas vontades, nossos desejos. Então, a cabeça é muito importante. Então, vamos para outro desenho. Olha só o que ele diz aqui. Nenhum membro do nosso corpo sobrevive sozinho. O olho precisa da mão em certos momentos. Então, uma coisa depende da outra. Em certos momentos eu preciso da mão. Então, é isso que o desenho quis dizer. O que eu quero que vocês entendam, que a gente entenda em sentido para nós, da nossa vida espiritual. O Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele que manda a direção, ele que manda os comandos. Mas em seguindo a verdade em amor, cresçamos todos naquele que é a cabeça em Cristo. Então, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Olha só, era isso que eu queria que vocês entendessem desde o começo. Que Jesus Cristo é a cabeça e nós, a igreja, somos o corpo. É isso também que Jesus quis dizer na palavra. Então, Jesus dá a nossa direção e a igreja, ela obedece, ela dá os comandos, né? Porque a cabeça dá o comando e aqui o corpo obedece. E quem é o corpo? A igreja. Outro desenho. Então, o desenho quis dizer Cristo todo, né? Porque Cristo, ele nos fez. E aí Jesus é a cabeça e o corpo. É eu e você. Então, nós dois somos o corpo de Cristo. Olha que legal aqui, esse desenho. Então, nós somos o corpo de Cristo. Se estamos em corpo de Cristo, estamos em comunhão. Então, se nós estamos unidos, se nós somos o corpo de Cristo, nós estamos em união. Então, vamos entender mais um pouquinho aqui nesse desenho. Jesus é a cabeça. E o corpo? Quem que representa o corpo na igreja? Então, os obreiros, o pastor, os diáconos, os homens, os jovens, as mulheres, as crianças. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Então, Jesus, a cabeça e o corpo. Os obreiros, o pastor, os diáconos, os homens, os jovens e as crianças. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Então, o que é isso? O que é isso importante? Que, da mesma forma, na igreja, os irmãos ajudam os outros. Porque se a gente é o corpo e toda parte do nosso corpo é importante e uma precisa da outra, então, da mesma forma, a igreja e os irmãos ajudam uns aos outros. Nós não estamos sozinhos, porque nós somos corpo em Cristo. Se nós somos corpo em Cristo e nós estamos unidos, nós não estamos mais sozinhos. Então, o que nós devemos? Nós devemos estar a cada dia mais firmes na igreja e comunhão com os irmãos. Jesus revela sempre no meio da sua igreja, porque como nós somos corpo de Cristo, nós estamos na igreja, então ele sempre se revela no meio da sua igreja. O que acontece quando um membro se isola do corpo da igreja? Ele perde a comunhão, esquece da palavra de Deus e perde a vida. Olha só como é importante o membro não se isolar do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele vai perder sua comunhão, esquece da palavra de Deus e perde a vida. E o que vocês fazem parte? As crianças fazem parte desse corpo. Deixar-me viver as crianças, porque das tais foram os reinos dos céus. Então, as crianças fazem parte do corpo de Cristo. Elas também são uma parte do membro do corpo de Cristo. Olha que legal. Então, crianças, era isso que eu queria ter passado hoje para vocês. Que o membro do corpo de Cristo. Então, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, Jesus, ele nos dá a direção, Jesus dá o caminho pra gente. E nós, do corpo, nós obedecemos Jesus. Nós todos unidos. E quem faz parte do corpo? Todas as partes da igreja, os obreiros, os jovens, as crianças, todos fazem parte de Cristo. Então, o que significa um membro do corpo de Cristo? Um membro do corpo de Cristo. Então, nós
somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma liçãozinha mais rápida, mas eu espero que com esses desenhos vocês tenham entendido a relação de cabeça e corpo de Cristo, né? Porque Jesus é a cabeça e nós somos o membro. Lição para vocês fazerem em casa. Eu achei bem divertida para vocês, ó. Relacionado à nossa aulinha de hoje. Então, nós temos tema Igreja, Corpo de Cristo. Então, nós temos os pedaços. Então, nós somos membros de Cristo, Jesus, Cristo, cabeça da igreja. E nós somos os membros. Vocês vão recortar, pintar e vão colar o corpo inteirinho na sua ordem certinha, tá bom? A outra atividade. Aonde está a cabeça? Porque se nós somos o membro e Cristo é a cabeça, vocês vão recortar e vão me mostrar onde está cada parte do corpo, tá? Braço, coxa, perna, mão, cabeça, joelho, pés e ombro. Vão recortar cada um e vão colar aqui, tá bom? Pede para depois a mamãe tirar uma foto e mandar pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma atividade, foi uma lição mais curta, mas essa é uma lição muito importante. Que vocês nunca esqueçam que nós somos o corpo de Cristo e que Jesus é o nosso caminho, é a nossa direção. Sem Ele nós não somos nada, tá bom, crianças? Espero que estejam tudo bem com vocês. Um beijo e até a próxima.